Nessa noite, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Essa mensagem, irmãos, o intento nessa noite é dividi-la em três. Pode ser que ela seja pregada em duas. É Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 58. Nós vamos pregar nessa noite a primeira parte desta mensagem. Diz assim, a santa e poderosa palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, se seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar-se nessa noite. O texto que nós lemos, irmãos, ou pelo menos os dois primeiros versículos, falam da disposição que o homem deve ter para seguir a pessoa bendita de Jesus. E aqui nós percebemos que três pessoas serão aí dialogando com Cristo a respeito de como deveriam segui-lo. Mas, inicialmente, nós vemos primeiramente, se dispondo a seguir a Jesus. O outro vai ser uma pessoa a qual o próprio Jesus vai olhar para ela e irá chamá-la para que possa segui-lo. Porém, meus amados irmãos, nós sabemos que a responsabilidade para seguir o Salvador, para seguir o Senhor Jesus, se faz necessário depender de sua vontade. Na realidade, quando nós tomamos essa decisão, nós vamos ter que nos render àquilo que ele nos pedir. Da mesma maneira que alguém, ao entrar numa aliança do casamento, por exemplo, ao tomar essa atitude, homem e mulher terão as suas responsabilidades. O marido, por exemplo, terá que amar a esposa. A mulher, por exemplo, terá que ser submissa ao marido. Portanto, se o marido sabe, ou se o homem sabe, que não tem a capacidade de entrar num relacionamento, num casamento, disposto a amá-la e unicamente ela, é melhor que não se case, porque não está disposto a assumir as suas responsabilidades. Da mesma maneira, a mulher, que sabendo que ao casar-se terá que submeter-se, terá que ser submissa ao marido, e ao entrar no casamento, sabendo que não poderá, é melhor que não tivesse feito, é melhor que não faça. Porque, irmãos, tudo na vida existe responsabilidade. E quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós não o aceitamos apenas como o nosso Salvador. Aceitamos Ele como o Senhor de nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai nos alertar, lá em Romanos 10, 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Note, Ele é aquele que pode salvar, Ele é aquele que perdoa pecados, mas antes que possamos crer neste Salvador que pode salvar, se faz necessário primeiro aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, Jesus aqui, ele vai nos ensinar, nos dar uma lição do que é ser discípulo. E aqui vai dizer o texto que um homem vai até Jesus, é o que está aqui no versículo 57, primeiramente, diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus então diz: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que perceber o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que reconhecer aqui a sua divindade. Porque inúmeras vezes, meus amados irmãos, Jesus Cristo teve embates, teve diálogos com pessoas. E no decorrer do percurso do seu ministério, Jesus, irmãos, pôde mostrar que ele conhecia os corações. Ele pôde mostrar que ele conhecia a mente dos homens e ele sabia o que estava no interior dos seres humanos. Ao tal ponto que ele não julgava as pessoas, no sentido de julgá-las sem ter certeza. Ele não era alguém que fazia mau juízo de pessoas, estando elas corretas, estando elas certas. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque Jesus, meus amados irmãos, sabia o que estava na mente do homem. Jesus sabia o que estava no coração do homem. Eu não tenho a capacidade de saber o que você está pensando agora. Eu não tenho a capacidade de saber o que o seu coração, o que você está sentindo no seu coração. Se eu arrisco saber o que você pensa, se eu arrisco saber o que está passando em seu coração, por certo, meus amados irmãos, eu poderei errar. Eu poderei fazer um mau julgamento sobre sua pessoa. Mas Jesus, meus amados irmãos, ele era diferente. As pessoas se aproximavam dele e ele sabia o que a pessoa estava pensando. Ele sabia a motivação do coração daquela pessoa. Vamos ver, irmãos, alguns textos nessa noite. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus capítulo 9, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Fala da cura de um paralítico. Leamos a partir do versículo 1. Mateus 9, 1 diz: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Note, meus amados irmãos, os homens estavam pensando coisas em seus corações, mas Jesus conhecia os seus corações e externou o que eles estavam pensando em seus corações. Vejamos também o que a Bíblia diz em Mateus 12, 25. Mateus capítulo 12, versículo de número 25. Vamos ler o 24 também. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Note, aqui é um outro episódio, mas diz aqui que Jesus conhecia os seus pensamentos. Vamos ver o que a Bíblia também diz em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Diz assim, a partir do versículo de número 17. Lucas 11, 17. Vamos ler o versículo 16 também. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes:
Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Portanto, meus amados irmãos, note como Jesus conhecia o coração das pessoas. E Jesus deixa claro, irmãos, que além disso, ele sabia como o homem era na sua inteireza. Porque Jesus sabia o que havia no coração do homem, na natureza do homem. João vai falar sobre isso, vejamos aí. João capítulo 2, versículo 3 ao 5. João capítulo 2, do versículo 3. Aliás, irmão, não é isso aqui não, eu acho que eu aqui acabei errando a marcação do versículo. Nós acharemos depois. Mas o fato é, meus amados irmãos, que Jesus conhecia os corações dos homens. Pastor, por que você está falando nisso nessa noite? Porque, meus amados irmãos, uma pessoa vai procurar Jesus. Uma pessoa vai até Cristo e diz, Senhor, eu vou te seguir. E aqui, meus amados irmãos, Jesus fala para este homem uma coisa que foi necessário falar. A Bíblia não é clara a razão pelo motivo que Jesus vai falar isso. Mas o fato é que o homem, ao querer seguir Jesus, Jesus vai dizer aqui no capítulo de número 9, no versículo 58. Vejamos aí, 9:58. Que diz assim, 9:58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, meus amados irmãos, dá-se a entender que este homem que vai querer seguir Jesus, ele estava indo por motivos que não deveriam ser os reais motivos. Talvez o que impulsionou que este homem fosse até Jesus foi pelo que ele estava vendo acerca do ministério de Jesus, suas curas, seus milagres. E aquele homem, irmão, se empolgara pelo ministério de Cristo Jesus. E precipitou-se por suas emoções. E disse, Jesus, eu vou te seguir. É como se Jesus, irmãos, conhecesse a real intenção do seu coração. Este homem quer me seguir porque ele está me seguindo por emoções. Ele está empolgado. Ele não ponderou, ele não meditou que seguir a mim é não ter onde dormir, é não ter onde reclinar a cabeça. Seguir a mim envolve dificuldades, seguir a mim envolve tribulações. Não, para me seguir, necessário é não confiar nos confortos que esta vida possa oferecer. E assim Jesus mostra para esse homem, irmãos, o que era seguir. As aves do céu têm ninhos, os lobos têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há como seguir a Cristo, meus amados irmãos, e confiar nos confortos que esta vida possa oferecer. Ou seja, aquele que seguir a Jesus tem que andar nas mesmas pisadas que Jesus andou. Disposto, irmãos, muitas vezes a fazer sacrifício pela obra de Deus, pelo reino de Deus. E eu digo mais, até aqueles homens, irmãos, que não conheciam os seus próprios corações, Jesus conhecia os corações deles por eles mesmos. É o caso do jovem rico,
que foi até Jesus perguntar: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Jesus vai ter um diálogo com ele. E ao ter, irmãos, esse diálogo com ele, aquele homem descobre que o seu coração não estava plenamente, não estava, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala, meus amados irmãos, sobre isso. Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19, a partir do versículo de número 16. Mateus 19, a partir do versículo de número 16. O jovem rico diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? Note, irmãos, a salvação era pela fé. A salvação, irmãos, era pela graça de Deus. A salvação, meus amados irmãos, não deveria ser pelas obras. Mas Jesus conhecia, irmãos, o que estava no seu coração. Jesus sabia, meus amados irmãos, como estava a sua vida diante de Deus. Na concepção dele estava tudo bem. Na concepção dele, ele guardava os mandamentos. Na concepção dele, ele amava a Deus. Mas, irmão, Jesus realmente é que conhecia como o seu coração estava. E ele só pode perceber isso quando ele vai ter um diálogo com Jesus. Continuemos então a leitura. Diz aqui, quais? Versículo 18. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Note, Jesus, conhecendo o seu coração, sabia, meus amados irmãos, que ele não obedecia o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui vai dizer, no versículo de número 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Note, irmão, Jesus conhecia o coração dele, aquilo que ele mesmo não conhecia. Ou seja, ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Pelo contrário, a vida foi passando, os tempos foram passando, ele foi ficando mais rico e não percebeu, irmãos, que o amor a Deus foi diminuindo cada dia mais, e assim passou a amar mais a riqueza do que a Deus. Porém, meus amados irmãos, nós percebemos que para seguir a Jesus não basta as emoções. Esse homem que foi até Cristo, ele foi com o intuito de seguir mesmo, mas foi talvez pelas emoções, e ao tomar essa atitude, Jesus o alerta: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho aonde dormir. E assim, meus irmãos, Jesus relata para ele o que é a vida de seguir a Cristo. Mas então, as emoções, a empolgação, não é suficiente, irmãos, para seguir a Cristo. Tem que ser muito mais do que alegrias. Tem que ser muito mais do que emoções. Tem que ter, meus amados irmãos, uma experiência no coração. Emoções, irmãos, não fazem
fazem a nossa fé permanecer na hora das lutas. Alegrias não faz na hora das dificuldades vencer os problemas que virão. Jesus vai falar, irmãos, numa parábola, que é a parábola do homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que edifica a sua casa sobre a areia, vem a luta, vem a tempestade, ou seja, numa praia, há o dia ensolarado. Na praia, há dias ensolarados, ao sol, ao céu azulado, mas também na praia, irmão, vem tempestades. Na praia também, irmão, vem tempos de chuva. Mas existe aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, mas aquele que edificou a sua casa, irmão, sobre a rocha, ele vai permanecer de pé, porque está fundamentado sobre a rocha. O que quero dizer, meus irmãos, é que na hora que as dificuldades virem, emoções e alegria não sustentarão a fé daquele que resolveu seguir a Cristo. É preciso, irmãos, ter uma experiência profunda com o Senhor. E Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Vejamos o que diz a palavra de Deus sobre isso. Lucas, capítulo 8. Versículo 11 em diante, Lucas, capítulo 8, do versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 8, diz assim, a explicação da parábola já. Versículo 11, Lucas 8, 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. É aqueles que ouvem a palavra, mas não dão oportunidade nem para se alegrar, irmão, pela palavra que ouviram. Ou seja, não dá para pensar, não dá para meditar. Rapidamente, irmãos, o diabo tira a palavra. Mas continua aqui, vai dizer a outra semente. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. São aqueles que recebem com emoção. E diz assim, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ou seja, são aqueles que ouvem a palavra, são aqueles que ouvem o evangelho, são aqueles que se emocionam, são aqueles que se alegram, mas quando vem, irmãos, a luta, a tempestade, a dificuldade, meus amados irmãos, como não tem raiz de arrependimento, como a palavra de Deus não entrou nos seus corações, eles são movidos, irmãos, pelas supostas alegrias, são movidos, irmãos, por emoções que são estimuladas, muitas vezes, irmão, nas igrejas. É emoção amanhã, é emoção outro dia, é uma programação especial no outro dia, no outro mês, na outra semana, e assim, meus irmãos, o povo vai se auto-enganando, porque estão participando diariamente de programações que são pautadas para as emoções, em vez de ser pautada para a espiritualidade e a profundidade da que a palavra de Deus alimenta o coração do homem. E assim, meus amados irmãos, não dá para se sustentar-se diante das emoções, porque a luta vem e a pessoa não permanece. A alegria é bom, se emocionar é maravilhoso, mas antes, irmãos, da alegria, é necessário, irmãos, o arrependimento. Se alegrar, irmão, se emocionar é maravilhoso, mas antes das emoções e da alegria, meus amados irmãos, é necessário primeiro crer no Senhor Jesus. É deixar Jesus entrar em nosso coração. Nós temos uma história clara sobre isso, lá em Atos, capítulo de número 8. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada, em Atos, capítulo 8. Do versículo 7 ao 24. Atos 8,
do versículo 7 ao versículo de número 24. Vamos ler a partir do 9. Atos 8, versículo 9, que fala da história de Simão o mágico. Diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. Note, fazemos uma pausa nessa noite. No versículo 12 vai dizer: mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. Havia uma palavra que era pregada, havia um evangelho que era pregado, e creram naquela cidade muitos homens e muitas mulheres. Creram na palavra. Versículo de número 13: e creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aqui diz, irmãos, que não foi a multidão que ficou atônita. Aqui diz, irmãos, que o olhar de Simão foi justamente, irmãos, para os milagres apenas. Ele, irmãos, que ficou atônito pelas coisas que estavam acontecendo. Na realidade, irmãos, pode acontecer milagres sim. Na realidade, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas, irmão, nós ficamos atônitos, nós ficamos admiráveis, irmão, não é com os milagres, é com aquele que faz os milagres. E aquele que faz o milagre, irmãos, é Jesus de Nazaré. E aqui Simão, ele fica empolgado, irmãos, é com os milagres. Continuemos aí a história, a partir do versículo de número 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Note, Samaria recebera a palavra de Deus. Não era alegria apenas, era a palavra de Deus. Não era emoção, era a palavra de Deus. Continuando. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele que puser as mãos receba o Espírito Santo. O negócio de Simão, irmão, não era Jesus. O negócio de Simão, os irmãos, era o poder. O negócio de Simão, irmão, não era a palavra. O negócio de Simão, irmão, não era uma experiência de salvação, não era uma mudança. O negócio de Simão, irmão, não era um coração arrependido. O negócio de Simão era milagre, era poder. Ele queria, era poder. Ele queria, irmãos, uma vida de sucesso. É o que ele queria. Ele queria, era uma vida onde ele fosse o centro das atenções. Não de uma vida arrependida, não de uma vida mudada. Continuemos. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, não tem parte nesta palavra, porque o teu coração não é um coração arrependido, não é um coração reto diante de Deus. Versículo de número 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração.
coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada dos que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado, falou a palavra do Senhor e voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Está aqui, meus amados irmãos, uma história que comprova isso. Alguém que foi batizado, alguém que supostamente recebeu a palavra, mas era alguém, irmãos, que não tinha experiência de salvação, que não tinha um coração mudado, que não tinha um coração transformado, foi batizado, participava ali, irmão, do meio dos crentes, mas não teve, irmãos, uma experiência. O negócio dele era milagre, era emoção, era poder, mas não tinha nada, irmãos, com a pessoa bendita de Jesus. Mas aí a partir do versículo 4, irmãos, a partir do versículo 4 do capítulo 8, nós vemos, irmãos, que é possível ter as duas coisas. É possível ter, meus amados irmãos, alegria, é possível, irmãos, sentir emoção, mas também é possível, irmãos, crer no Senhor Jesus Cristo. É possível também ter uma experiência de arrependimento, de salvação, uma mudança de vida, mas é necessário que nós possamos aprender que primeiro, irmão, vem o arrependimento, que primeiro vem a mudança de vida, que primeiro vem uma experiência com Jesus, que primeiro vem a salvação, que primeiro vem a fé. É o que está aqui no versículo 4, leiamos agora. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, irmãos. Nós prestavam atenção o que ele falava, o que ele dizia, o que era a pregação do evangelho. O versículo continua. Porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia milagre. Mas no versículo 8 vai dizer: e havia grande alegria naquela cidade, irmãos. Mas a alegria vem depois. Primeiro é a fé. Primeiro, irmãos, é a experiência. Primeiro, irmão, é o novo nascimento. Porque a emoção não segura ninguém, irmão, nos caminhos do Senhor. Não adianta frequentar uma igreja durante décadas, irmãos, e ser preso por festas, por alegrias passageiras, por emoções, sendo engabelado, irmão, por um pastor empresário. Porque, irmãos, não importa estar dentro de uma igreja local apenas, é necessário entrar no reino de Deus. E para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo, nascer, irmão, da água e da palavra, nascer do Espírito, ter uma experiência, ter um encontro pessoal com Jesus, ser transformado, ser uma nova criatura, ser mudado pelo poder de Deus. Como diz Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. É possível ter duas coisas, irmão, mas se crer, e se o arrependimento não for primeiro, a outra não serve de nada, a outra não vale de nada, a outra é passageira, a outra não é real, mas aquele que é primeiro, irmãos, em Jesus, pode experimentar a verdadeira felicidade. Vejamos o que diz a palavra de Deus, em João, capítulo de número 7, Evangelho de João, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 38. João 7, 38. Diz assim, vamos ler a partir do 37, João 7, 37 em diante, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva jorrarão do seu ventre. Note, é prometido, irmão, para aquele que crê em Jesus, uma vida abundante. É prometido para aquele que crê em Jesus, a água viva, que jorra para a vida eterna. É prometido para aquele que crê em Jesus, uma vida e vida com abundância. Mas para que, irmãos, possa experimentar esta vida com alegria, esta vida abundante, essa água que jorra para a vida eterna, essa experiência de novo nascimento, essa qual Jesus apareceu, irmãos, aos discípulos e soprou o Espírito, dando a eles vida espiritual, é necessário, irmão, primeiro crer. É necessário, irmão, primeiro crer, mas é crer como diz a Escritura. Aqui como diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, e como diz, meus amados irmãos, a Escritura. Como é que ensina, irmãos, como é crer no Senhor, como diz a Escritura. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, versículo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vai dizer que Ele ressuscitou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas quando Paulo fala, irmãos, as Escrituras do Novo Testamento ainda não tinham sido formadas. Elas estavam ainda, irmãos, sendo ouvidas pelas pessoas as quais os apóstolos estavam pregando a palavra. Então é necessário que no Antigo Testamento alguma coisa se relacionasse à ressurreição de Jesus. Era necessário que alguma coisa se relacionasse acerca da morte de Jesus. Para que o homem pudesse crer em Jesus, como diz a Escritura, era necessário que tivesse revelado. E está lá no profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer, irmãos, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Vai dizer a partir do versículo 4, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a Bíblia vai dizer na continuação, o Pai, Deus agradou em moê-lo, e ao moê-lo, meus irmãos, Deus foi satisfeito. Ao moê-lo, Deus foi satisfeito. A Bíblia diz, irmãos, e todo aquele que crê nisso, irmãos, é abençoado por Deus. Lá no Salmo, irmão, de número 16, a Bíblia diz que a sua alma, o seu corpo não será deixado, irmão, na sepultura, não será deixado no Hades, ou seja, o seu corpo não vai, irmão, se desfazer, não vai entrar em estado de putrefação, porque, irmãos, o Senhor o ressuscitaria. Lá no Antigo Testamento, as profecias, irmãos, se cumprem no Novo Testamento. Crer em Jesus, como diz a Escritura, irmãos, é crer que Jesus é o teu Salvador, é crer, irmãos, que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, a qual você deve abandonar. Crer em Jesus, irmãos, como diz a Escritura, é reconhecer, irmãos, que nós somos pecadores diante de Deus, que os nossos pecados nos levariam para a condenação eterna, mas Deus que amou, que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não viesse aparecer, mas que tivesse, irmãos, a vida eterna, a saber, aos que creem no seu nome. Crer, como diz a Escritura, é acreditar que nós éramos incapazes de providenciar o nosso próprio perdão, providenciar a nossa própria salvação, mas que Deus, irmão, providenciou enviando o seu único Filho, para aquele que não conheceu o pecado, se fizesse pecado por nós, aquele que levou, irmão, no madeiro, os nossos pecados. Crer, irmãos, como diz a Escritura, é acreditar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Isso é crer, como diz a Escritura.
Mas quando você crê, como diz a Escritura, irmão, você não é apenas salvo. Quando você crê, como diz a Escritura, você, meus irmãos, não é apenas, irmão, perdoado dos seus pecados, tem a vida eterna. Quando você crê, como diz a Escritura, irmãos, vem a vida nova, vem a vida abundante, vem a água da vida, como diz aqui, quem crê em mim, como diz a Escritura, vai beber da água da vida, a vida espiritual, a vida nova, a vida em satisfação com Deus, ela vai se manifestar, a vida vai jorrar, meus amados irmãos, porque se faz em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Note, meus amados irmãos, o que diz a palavra de Deus. Isso, irmão, não é apenas pela emoção, não é apenas, irmãos, por alegria temporária, não, é porque é como diz a Escritura, e a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que se nós crermos nisso, irmãos, a experiência vem, o novo nascimento vem, é vida nova, é novidade de vida, a vida espiritual começa a se manifestar, se revelar, irmãos, em nossa vida. É o caso da mulher samaritana. Jesus, irmão, foi conversar com a mulher samaritana, a mulher samaritana foi lá tirar água no poço. Jesus, me dá-me água. A mulher, eu sou uma samaritana e tu és judeu, como é que tu vem falar comigo? E tem mais, cadê o balde para tirar água? Cadê o balde para tirar água do poço? Mulher, eu tenho uma água para te oferecer, mulher, eu tenho uma água para te oferecer, e se tu beber desta água, nunca mais tu tornará a ter sede, porque se você beber desta água, vai se fazer em ti, vai se fazer no homem, uma fonte que jorra para a vida eterna. Meus irmãos, a fonte tem que jorrar, a vida nova tem que jorrar, a vida nova tem que se manifestar, é uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água. A mulher disse: Senhor, me dá-me dessa água para que eu possa experimentar essa alegria, essa satisfação. Não dá, irmão, não dá para experimentar a água da vida se primeiro não se arrepender. Jesus quer dar água da vida, Jesus quer dar água, irmãos, espiritual, Jesus quer dar a vida nova, Jesus quer dar alegria verdadeira, mas, irmão, não dá para receber de Jesus essa alegria se primeiro não se receber, se não se arrepender. Jesus disse, irmãos, a mulher, vai mulher, chama o teu marido. A mulher, irmão, reconheceu que não tinha marido. Disseste bem, já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu marido, não é teu marido. Meus irmãos, o diálogo continua. De repente a mulher vai absorvendo aquilo ali. A mulher, irmão, foi ali, irmão, no poço para tirar água, e a Bíblia diz que a mulher se alegrou tanto, irmãos, a mulher se empolgou tanto com a conversa, porque Jesus era o Cristo, porque Jesus era o Messias, que tinha contado a vida dela, se alegrou com a palavra, pediu a água, que ela saiu, esqueceu a água, esqueceu o canto do irmão, e foi para a cidade anunciando que encontrou o Messias, que encontrou o Cristo, que encontrou, irmãos, o Cristo. Mas note, irmão, a alegria só veio depois, a alegria não veio antes do arrependimento, a alegria não veio antes de ela crer, irmão, a alegria veio depois. A alegria que permanece é a alegria em Cristo, a alegria que permanece é a alegria quando o homem crê de verdade, é a alegria, irmãos, que jorra para a vida eterna. Por isso, irmãos, só o crente sabe que o reino de Deus, só o crente sabe que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas é justiça, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Primeiro, irmãos, o homem crê, se arrepende, e só assim, meus amados irmãos, experimenta a alegria verdadeira, uma alegria que não se esvai, uma alegria, irmão, que não vai embora. Tudo que o homem experimenta, irmão, a tristeza volta, o anseio, meu irmão, volta. Mas quando ele bebe da água da vida, irmãos, se faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Seguir a Jesus não é seguir pelas emoções. Seguir Jesus, irmãos, é porque teve a experiência nova. E quando tem essa experiência,
está disposto, irmãos, a seguir Jesus até o último momento. Mas, Senhor, tu não tem onde reclinar a cabeça, mas eu vou assim mesmo. Senhor, tu não tem onde dormir, mas eu vou contigo assim mesmo. Mas eu vou morrer, Senhor, eu vou aonde tu fores. Porque, meus amados irmãos, Jesus alcançou muito mais do que nossas emoções. Ele alcançou tudo em nós. Ele alcançou o coração. Ele alcançou, meus irmãos, o corpo. Ele alcançou, irmãos, o espírito. Ele alcançou tudo em nós. Jesus conhecia o coração daquele homem. Você quer me seguir? Saiba de uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Está disposto a isso? Aquele, irmãos, que tem uma experiência com Jesus, aonde é alcançado muito mais que a sua emoção, é alcançado o seu todo. Ele está disposto, irmãos, a seguir a Jesus. Porque Jesus é tudo para a sua vida. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.